Bom dia, eu sou o Eduardo. Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui sobre Rust na perspectiva de linguagem funcional, tá? Bem, só queria fazer um disclaimer. Eu acho que eu estou no meu segundo ou terceiro contato com o Rust, tá? Mas eu acho que tem algumas ideias legais da parte de programação funcional que podem ser bem produtivas para essa apresentação, tá bom? Então, para a gente começar essa apresentação, a gente pode começar com a seguinte pergunta: Rust é uma linguagem de programação funcional? E para responder essa questão, a gente entra em outra pergunta: o que é uma linguagem de programação funcional? Qualquer pessoa aqui que já procurou saber, já colocou no Google, já interagiu com outra pessoa, perguntando sobre isso, discutindo sobre isso, você sempre vai chegar num blend de definições, tá bom? Esse blend vai falar de cálculo lambda, vai falar de função recursiva, vai falar de monad, vai falar de um montão de coisa. E essas definições, elas estão corretas. Cada uma delas captura um pequeno pedaço do que é essa ideia de programação funcional. Mas a grande verdade é que isso está longe de ser concreto e eu, particularmente, eu não acho que isso é realístico quando a gente traz para a indústria. Quando a gente traz para a indústria, a gente está falando de resolver problemas, você não quer saber de monad, você não quer saber de álgebra. Então, a gente vai trabalhar essa apresentação aqui com a seguinte ideia: qualquer linguagem de programação que suporte funções como cidadãos de primeira classe, ou seja, você pode colocar uma função numa constante, numa variável, é basicamente uma linguagem de programação funcional. Seja isso feito através de primitivos, ou seja feito através de emulação, tá? Que nem Java 8 faz, por exemplo, não é uma feature nativa, né? Então, se a gente passar a usar essa definição, Rust é de fato uma linguagem de programação funcional, tá bom? Então, exemplificando, dada toda a ideia de design de Rust, a gente tem 3 definições diferentes sobre o que é uma função e como eu embedo ela numa variável, numa constante. Normalmente, quando a gente está falando de programação funcional também, a gente está falando de ADTs. Então, a gente está falando de enums, que podem ser uma coisa ou podem ser outra. A gente está falando de estruturas que são compostas de outras estruturas. Apesar disso não ser necessariamente um requisito, normalmente, quando você está falando de programação funcional, você tem esse tipo de feature. E outra coisa que a gente costuma falar bastante nesse universo de programação funcional é sobre essa ideia de mutabilidade, que tem umas origens, tem todo um sentido para a gente utilizar esse termo imutabilidade, mas, na grande real, isso não existe dessa forma em computação, né? Seria algo mais próximo a uma mutabilidade estruturada e invisível, né? Mas isso são pormenores, né? Então, eu fiz um pequeno brinquedo aqui, um hangman, que ele exemplifica mais ou menos essas ideias num probleminha em Rust. Então, eu tenho ADTs ali definindo o estado do meu jogo. Numa dessas linhas, eu acredito que seja a linha 9. Você tem o uso de uma array of function através do map. Ali na linha 19, você tem a assinatura de algo que vai trabalhar a mutabilidade de forma estruturada. E, essencialmente, isso mostra que dá para a gente usar programação funcional em Rust. E, basicamente, isso é uma palestra, uma apresentação sobre programação funcional na perspectiva de Rust. E o grande fato é que 5 minutos, tá? Você conseguiu apresentar esses conceitos, trazer a ideia de programação funcional. Eu tive meu primeiro contato mais ou menos uns 7, 8 anos atrás com o Paradigma, e eu posso te dizer com certeza que talvez uns 4, 5 anos atrás, você colocava mais uns slides, colocava mais uns 4 exemplos e você tinha um keynote de $800 em alguma conferência e todo mundo ia estar batendo palma. Ó, programação funcional é a revolução. Mas a grande verdade é que tudo isso já permeou programação moderna. Então, você pode até nunca ter pensado em programação funcional, mas quando você está lidando com Rust, é capaz de você ter usado algum desses conceitos aqui, mesmo sem puxar tanto essa ideia. Então, o fato é que programação funcional já venceu. Programação funcional está presente em praticamente tudo que é moderno e isso poderia levar a gente para uma segunda apresentação.
E a gente começaria essa segunda apresentação fazendo a seguinte pergunta: programação funcional ainda importa? Eu te pergunto por que ainda importa, porque ela está aí, em todo canto. A gente tem que ficar pensando sobre isso, a gente tem que ficar discutindo sobre isso, ou simplesmente está lá. Porque com esses 3 conceitos aqui, eu posso te prometer que você vai ser produtivo em Scala, você vai ser produtivo em Elixir, você vai ser produtivo em Clojure, você tem o suficiente para você se chamar de um praticante de programação funcional. E é claro que existem mais coisas dentro desse universo. E aí eu faço a seguinte pergunta: eu consigo extrair mais valor de programação funcional sem eu ter que olhar o abismo? Sem eu ter que estudar teoria das categorias, álgebra abstrata, PLT, sem ter que eu me aprofundar nesse abismo acadêmico e pedante bizarro? E a resposta aqui é sim. Programação funcional, assim como outros paradigmas, assim como outros problemas dentro da computação, ele é extremamente poderoso e existem várias formas de se fazer isso. Então, existem várias subculturas de programação funcional. A subcultura que eu quero tentar explorar aqui nessa apresentação, ela é uma subcultura que é difícil de nomear, a gente vai dizer o que a gente está buscando, mas é difícil você dar um nome, que são coisas extremamente subjetivas, tá? E essa subcultura ela vai funcionar muito bem para qualquer linguagem que seja herdeira de ML. Então, ponto para Rust. Rust tem herança de ML. E ela vai funcionar muito bem para linguagens que são estaticamente tipadas. Ponto para Rust, novamente. Então, por mais que o Rust se proponha ser uma linguagem funcional até certo ponto, as ideias que eu quero tentar convencer vocês que fazem sentido vão funcionar de forma relativamente boa em Rust. Então, a gente está pensando numa subcultura de programação funcional que nada mais é uma busca por um ideal estético de como eu devo programar. Como eu devo criar as minhas APIs, como eu crio o código declarativo, como eu crio o código fácil de manter. Então, isso é uma das inúmeras formas, tá bom? Mas vamos tentar criar uns pilares para chegar nisso. Então, toda essa ideia de você ter um ideal estético de programação, ela vai partir do princípio de uma busca que nós, como programadores, costumamos ter. Então, a gente está buscando uma ideia de design ótimo. Como eu faço uma API fácil de usar? Como eu faço uma API segura de usar? Como eu exploro todas essas possibilidades? Então, alguns pilares desse design ótimo, desse ideal de estética, são a expressividade. Eu quero um código expressivo e não verboso. Eu não quero ter aquela verborragia de Java, aquela verborragia de C++, aquela velharia. Eu quero código previsível, não código instável. Tá? Eu quero uma coisa que faça sentido e que não vá explodir na minha mão daqui a pouco. Eu quero algo que seja total, quero que seja localmente, eu acho que aquele pedaço ele é completo. Ele resolve muito bem o que ele se propõe a resolver. Mas eu quero ter a capacidade de estender esse pedaço de código para alguma coisa mais complexa. Que é assim que a gente resolve problemas. A gente decompõe e a gente compõe. Eu quero um código comensurado, eu quero um código que ele tenha o tamanho certo, eu não quero um código superdimensionado. Eu quero beber um copo d'água, eu não preciso de um balde para isso. Um copo é o suficiente. E eu quero algo que seja simples e seja significativo. Eu não quero aquele legado vazio, cheio de linhas, cheio de complexidade, que não diz nada. A única coisa que ele vai te causar é um burnout. Então, se a gente começar a explorar um pouquinho da história dos paradigmas de programação, para tentar encontrar esses pilares, a gente vai passar por programação imperativa, que condizem, eu tenho uma receita aqui, faz o passo A, o B, o C, o D, o E, o F, e vai funcionar, mas isso está bem longe de ser algo declarativo, isso está bem longe de ser algo seguro, isso aqui é algo que todos nós já tivemos dor de cabeça em algum momento. Mas isso aqui também é uma base importante para a computação. Sem isso aqui, a gente não estaria programando computadores, né? Eventualmente, surge a ideia do paradigma procedural. Então, eu vou pegar aquela coisa imperativa e vou modularizar ela, vou tornar ela mais fácil de ler. Tem um certo sentido, mas ainda assim é frágil se a gente pensa naqueles pilares.
E, eventualmente, a gente chega na ideia de programação declarativa. E esse snippet de código aqui, em Rust, ele mostra uma mistura de vários conceitos, mas a gente não está precisando se preocupar com eles, tá bom? A gente está misturando sincronia com assincronia. A gente está tendo loops que estão escondidos, a gente pode ter estado aqui escondido, mas você está falando de intenção, você não está falando de detalhes. Então, talvez essa ideia de programação declarativa vá na direção desse design que a gente está buscando, tá certo? E tem uma coisa muito interessante. Quem já teve algum tipo de contato com programação funcional, você olhou aquele código e disse: isso é programação funcional, isso não é programação declarativa. E apesar de serem duas ideias muito próximas, existem formas de se executar programação declarativa sem ser necessariamente funcional. Então, não são a mesma coisa, tá? A gente poderia exemplificar linguagens como TLA, a gente poderia... Pô, me fugiu outro. Tinha um outro exemplo de linguagem também, Prolog, tá? São outros paradigmas que são capazes de permitir que a gente expresse programação declarativa. Então, dá para a gente fazer essa pequena distinção e dá para a gente fazer uma análise meio subjetiva aqui nessa subcultura de programação funcional. E para fazer isso, eu criei um eixo de paradigmas aqui. E, bem, isso aqui é algo subjetivo, isso aqui é algo discutível, mas eu acho que isso aqui funciona para ilustrar muito bem o que a gente está atrás, tá certo? Então, nesse gráfico aqui, a gente tem dois eixos, e num deles a gente diz que programação declarativa se opõe exatamente à ideia de programação imperativa. Ou seja, quanto mais declarativo o código, menos imperativo. E, ao mesmo tempo que a gente a gente define como opostos a ideia de programação funcional e a ideia de programação procedural. A gente tem uma programação solta contra uma forma de programação grudada, que seria a programação funcional. Então, para ilustrar melhor, quando a gente está falando de algo que é ortogonal ao imperativo e ao procedural, a gente está falando de linguagens old school, a gente está falando de velharia. A gente está falando de algo que pode ser performático por disciplina, que esse é o clássico C, é o clássico C++, é algo que pode ser seguro por disciplina. E isso é uma bela de uma mentira, né? Geralmente, se você tem que ser disciplinado para ser seguro, você vai fazer merda eventualmente, é inevitável. Tá? A gente também tem a ideia de programação procedural e declarativa. Exemplos disso seriam basicamente quando você define uma action no GitHub. Então, você não está ensinando a tua engine a fazer um passo a passo. Você está dizendo, olha, eu quero que você faça isso. Como você vai fazer? Eu não estou nem aí. E são unidades isoladas, não existe uma cola, cada statement ali é separado. Talvez em algum momento eles sejam ligados. Talvez tenha uma forma de compor. E, geralmente, essa forma está na caixa preta, que é o próprio executor, a própria engine. SQL é outro exemplo. Você pode colocar 5 statements diferentes dentro da mesma transação. Mas, se você analisar eles como unidades, eles são herméticos, um não encosta no outro. Talvez, em algum momento, de fato, existe uma mistura deles, mas isso é toda a responsabilidade da engine, do executor. Você não controla, mas você declara a intenção. Eu esqueci de comentar, mas o Rust te permite fazer a primeira forma. Eu não encontrei muito uma situação favorável para você usar Rust nessa parte do gráfico, mas eu acredito que provavelmente Pulumi seria um use case para isso, né? Terraform é a mesma ideia, Pulumi é uma alternativa que permite que você use linguagem de programação de fato, e a gente chega no campo que o Rust costuma brilhar, a gente chega no começo daquela apresentação. A gente tem uma ideia de programação que é funcional e é imperativa ao mesmo tempo. Ela é funcional porque ela está grudada. A gente tem mônades sem pensar em mônades. E sem ser muito precisos também, né? Que a galera de programação funcional é meio pedante em relação a isso. Então, lá você compõe map, filter, lá você usa result, option, você usa string, você usa um montão de coisa. E, bem, como eu falei, é um código que é completamente grudado. E a gente também tem uma outra coisa que seria essa ortogonalidade entre o que é declarativo e o que é funcional. Só que aqui tem uns conceitos bizarros. Aqui eu estou falando de DSL, de lei, de semântica, e isso
é completamente oposto à segunda pergunta dessa parte da apresentação. Será que dá para eu extrair valor sem olhar para o abismo? Então, aquilo ali é o abismo, aquilo ali é PLT, aquilo ali é teoria das categorias, aquilo ali é coisa de nerdola, que você não vai conseguir convencer os teus colegas da indústria a usarem. E a grande verdade é que dá. Existe esse conceito de Stealth FP, é só um conceito inventado por algumas comunidades de programação, que elas são essencialmente o tira casaco, bota casaco, a FP está em todo lugar. Essencialmente é isso, tá bom? Então, significa que a gente pode pensar num design, a gente pode recriar programação funcional sem precisar ser pedante. Para exemplificar isso, eu vou pegar um problema bem simples, tá? Problema de predicados, e a gente vai começar a olhar esse problema nessa ótica, tá? E verificar se esse ideal estético faz algum sentido. Porque o meu papel aqui é tentar te convencer que isso tem algum sentido. Talvez eu fale miseravelmente, ou talvez eu consiga algum acólito para essa mini seita aqui, né? Então, como você pode ver, a gente tem uma mini API de predicados aqui. Ela basicamente está pegando alguns operadores binários básicos que tem em qualquer linguagem de programação e você simplesmente está transformando em funções. Algo bem, é um exemplo estúpido, porque você olha isso aqui e você diz, porra, para que eu vou usar um end através de um combinator aqui se eu posso só usar o operador simbólico? Por que eu vou ter todo esse trabalho de compor as coisas e depois rodar através de um eval, né? E, bem, de fato, exemplificando com isso aqui, isso parece uma decisão bem estúpida, mas, de repente, você poderia estar fazendo predicados para você fazer uma conciliação financeira, para você aplicar diversas regras. Você poderia ter um código que é, de fato, complexo e ele ficaria mais declarativo nisso aqui. Só que o grande ponto é que, à medida que a gente vai explorando essas ideias, a gente vai percebendo que, através de composição e através daqueles componentes básicos ali, a gente vai montando algo interessante, tá bom? Então, esse end, ele basicamente está criando uma ST de todos esses predicados e eu posso depois simplesmente executar essa ST. Tá? A gente costuma chamar isso de initial encoding. Não é muito relevante para essa apresentação, mas o que eu queria analisar nesse problema aqui é como ele funcionaria naquela ótica e como a gente vai convertendo essas ideias para o nosso dia a dia. Tá bom? Como vocês podem ver, tem nos comentários as STs que isso vai formando. Então, você está criando uma mini linguagem de programação embedada dentro de Rust, sem se preocupar com muita coisa, porque você só está usando ADT e função aqui, tá bom? E é muito interessante que, às vezes, a gente encontra algumas verdades dentro dessas mini linguagens, tipo predicados que são sempre verdade, ou que sempre vão falhar, não são tão relevantes nesse primeiro momento, mas são coisas que a gente eventualmente pode encontrar. A gente também pode criar pequenos incrementos, em vez de eu ter só meus operadores básicos, de repente eu já estou trabalhando com as minhas próprias estruturas de dados, né? Então, você vê que eu estou pegando aquela base que a gente tem na linguagem de programação, colocando nessa mini DSL e começando a criar pequenos incrementos. Ok? E isso vem para a pergunta, será que essa forma de se fazer o design de código é um candidato a isso? É um candidato a essa ideia estética de programação funcional? Então, se a gente começar a olhar novamente aqueles passos, a gente pode analisar algumas coisas. Eu quero código que é expressivo e que não é verboso. Você percebe que ali a gente escondeu, de fato, como é que acontece a execução daqueles predicados. Então quando você está combinando uns predicados gigantes que têm a ver com a tua regra de negócio, você não está se importando em como eles são executados. Você só importa que aquilo é óbvio, que aquilo é fácil de ler, fácil de manter. Então, significa que quando a gente esconde a implementação e a gente está pensando em resolver um problema, quando a gente pensa ele em alto nível, se a gente esconder a implementação, a gente alivia a cabeça, menos overhead cognitivo. A gente fala de código previsível e código que não é instável. E a gente pode afirmar isso sobre esse código, porque a partir do momento que você encoda isso, você tem um domínio fechado. Tem 3, 4 componentes ali nessa abordagem de predicados. E todos eles estão encodados em ADTs.
E Rust é uma linguagem que vai te forçar a fazer cheques de exaustividade, ou seja, você vai ter que validar todas as possibilidades ali. Então, é previsível, eu escondo o meu estado. E, através dessa estratégia, eu consigo garantir um certo grau de encapsulamento e esconder coisas bizarras, tipo estado. Beleza, você pode discutir se tem ou não estado, mas quando você está utilizando essa API de predicados, não vai ter. Não para você que está usando. Talvez lá dentro, para quem para quem mantém a lib, vai ter estado, vai ter efeito colateral, vai ter um montão de bizarrice. Mas para a gente não. Para a gente é só a intenção de descrever alguns predicados e como eles vão resolver o meu problema. Algo que é local totalmente e que é extensível. Então, esse predicado é um problema completo. O problema de predicados pode ser totalmente resolvido dentro dessa pequena combinação de estruturas. Aquele struct vai resolver aquilo completamente. Mas por que eu não posso colocar ele dentro de uma estrutura mais complexa? Por que eu não posso embedar ele? Por que eu não posso pegar uma estrutura que tem semânticas e simplesmente jogar ela, aproveitar todos os benefícios dela em algo maior? A ideia de ter o tamanho certo. A estrutura e as operações que pertencem àquela estrutura, elas resolvem bem aquele problema. É novamente aquela analogia. Se eu preciso beber água, eu quero um copo, eu não quero um balde. Para que eu vou ter uma linguagem de programação inteira se eu posso resolver isso com 4 operações, com 5 operações? Então, isso permite a gente enxergar os problemas de uma forma que a gente acha o tamanho ideal. E quando eu falo que é algo significativo e simples, não vazio e complexo, significa que, dependendo da ótica que você olhar para esse problema, você vai encontrar leis sobre ele, você vai encontrar primitivos, você vai encontrar semânticas, e você não precisa se preocupar com isso, talvez seja a parte mais pedante dessa apresentação. Mas o ponto é que você pode produzir isso, você pode buscar isso. Por mais que não traga tanto valor, existe toda essa inteligência por detrás dessa abordagem de Stealth FP. Então, pegando esse pequeno probleminha e tentando explorar como ele se comportaria em outros domínios, como a gente expandiria, como a gente traria ele mais para perto da nossa realidade, aqui eu te exemplifico uma coisa que é bem parecida, tá? Isso aqui já é uma biblioteca de validação que existe em Rust, é o Valid. E, essencialmente, se você olhar ali na linha 8, você percebe que ele está fazendo uma referência ao char count ali. Então, eu já tenho uma outra lib que ela suporta predicados, ela suporta a mesma ideia de predicados. Então, nada me impediria de embedar os meus predicados nessa outra estrutura que verifica se está tudo válido ou se não está válido. Tá? Elas também compõem. Você tem os mesmos operadores, você tem operadores parecidos, você tem o AND ali. E uma outra coisa bem interessante, você não precisa se preocupar em criar uma AST inteira. Diferente daquele encode de predicados aqui, se você observar bem ali a linha 15 e a linha 17, você percebe que tudo está acontecendo em real time. Você não está segurando a execução. Você poderia criar toda uma biblioteca e usar um eval no final, mas você está compondo e executando, compondo e executando. Isso é bem interessante da perspectiva de Rust, porque a galera de Rust gosta de performance. Né? Você não quer gastar location, você não quer usar heap. E talvez faça um sentido, em algum momento, se eu utilizar esse tipo de abordagem. Aqui é para exemplificar que você simplesmente pode encontrar relações entre essas estruturas, você pode embedar uma estrutura dentro da outra, você pode pegar uma estrutura maior e jogar ela fora e ficar só com a menor, você tem todo esse tipo de possibilidades. E a questão é que a mesma ideia, o mesmo princípio que montou aquela biblioteca, aquela mini-lib de predicados, ela já formaria um outro conceito, já entramos na ideia de validações. A gente pode evoluir aqui, exemplificando em Haskell e também exemplificando em Rust. Você pode chegar ao refinement types. Então, você tem toda a mesma ideia, a mesma lógica de predicados funcionando a nível de compilação, sem ser coisa de outro mundo. É a mesma ideia, é expressivo. Quem compõe um predicado ali, compõe um refinamento, compõe uma validação. Beleza que tem os detalhes de implementação, mas quando você está lendo o problema,
quando você está lendo a solução, ela vai ficar mais óbvia para você. Então, pegando essa mesma ideia de eu embedar essas pequenas soluções, eu puxei uma lib aqui do ecossistema de Scala, que felizmente não tem o Rust, mas acredito que dá para fazer algo muito parecido, utilizando o Rust, os design goals da linguagem, né? E você vê que ele transforma predicados em filtro, mas é essencialmente a mesma ideia. Você vai estruturando, você vai compondo, e uma coisa interessante ali, ó, é que você também pode buildar, e compor cláusulas, né? Em SQL a gente chamaria de cláusula, mas você tem a mesma ideia de ser montando de uma forma extremamente expressiva como vai funcionar a minha ordenação. Então, a gente tem uma ideia muito parecida no universo de Rust. A gente vê que esse design aqui, talvez ele seja vendido de outra forma, a gente chama de design mais fluente e tudo, mas você percebe que aqui é tudo, absolutamente tudo, sobre intenção. Então, você lê as intenções disso aqui, fica óbvio para ti. Você pode embedar diferentes coisas. Tá? Aqui, eu posso embedar primitivos do Tóquio, eu posso colocar a sincronia aqui no meio, eu posso ter uma estrutura que se refere às minhas cláusulas, outra que se refere aos meus filtros, eu posso fazer tudo isso sem ser pedante. Isso aqui é simplesmente um design fácil de ler. Ninguém está falando de um montão de bizarrice de programação funcional. Você não precisa olhar o abismo para alcançar isso aqui. Então, enquanto a gente fala que linguagens de programação funcional são sobre suportar funções como cidadão de primeira classe, a grande verdade é que isso não é a mesma coisa que você fazer programação funcional. Programação funcional é completamente sobre composição. E quando você faz uma interface fluente, você está executando programação funcional. Tá? Você pode não estar pensando sobre isso, mas você percebe que todo o teu código está grudado. Você não tem statements separados. Tudo é composição. Então, para ilustrar umas coisas que já foram nos slides anteriores, a gente pode falar sobre extensão horizontal, que é basicamente essa ideia. Pô, eu tenho os meus primitivos, eu tenho minha estrutura, eu posso mexer dentro dela e deixar ela mais poderosa, sem ninguém saber. Eu posso continuar compondo aqui dentro, tá? E não vai mudar muita coisa. Talvez eu te libere alguns novos combinators, né, para você expressar as suas soluções. Mas a gente tem essa possibilidade. Eu poderia ter um predicado que só suporta o end. Depois eu posso colocar outros predicados. Depois eu posso ir expandindo essa ideia, tá? E a gente também tem essa ideia de extensão vertical. Talvez o nome melhor seja composição externa e composição interna, né? Isso são coisas bem subjetivas. Se você for procurar saber sobre isso, cada um vai dar um nome diferente, tá? Mas, essencialmente, eu tenho meus predicados, que eles são totais, que eles solucionam um determinado problema. Mas eu também posso ter cláusulas, eu também posso ter surge, apesar de não fazer tanto sentido no Rust, o pessoal gosta de macro para solucionar surge aqui, e funciona muito bem, por sinal. Mas eu poderia ter uma outra estrutura que representa como eu encodo e decodo uma determinada consulta. Eu poderia executar transformações após isso, eu poderia simplesmente misturar várias estruturas e respeitar, pouco a pouco, o que cada uma pode me garantir. E tudo isso é extremamente declarativo. Bom, então, eu quero apresentar um outro exemplo, tá? Ele vai ficar um pouco alien para o Rust, mas ele funciona muito bem em linguagens de alto... falar alto nível não é tão preciso, mas quando você tem algumas linguagens mais voltadas a mais general purpose do que system programming, faz bastante sentido, mas a grande verdade é que o Rust não... Hoje em dia, por mais que a galera que lidera a linguagem goste de teclar ali system programming, esse trem meio que já passou, né? O que acontece quando você começa a fazer web server, quando você começa a fazer essas paradas para a linguagem, ela populariza, né? É um trem que meio que já partiu. Então, eu queria começar a falar dessa abordagem aqui de erros, apresentando uma lib chamada stack, certo? Erro stack, ela basicamente só tem a ideia de, pô, que tal eu ter uma struct no meu erro, dentro do result, que ela acumule stack traces.
Então, ela te permite fazer uma mudança de contexto, te permite acompanhar tudo, e ela é relativamente fácil de usar. Você tem alguns macros, você tem algumas coisas assim, e ela é simplesmente capaz de te gerar esses stack traces aqui. Então, eu peguei uma estrutura que ela funciona muito bem e embedei uma mini estrutura nela que vai me trazer uma outra funcionalidade e que tem seu próprio jeito de funcionar. E é interessante que, se a gente olhasse esse problema nessa perspectiva de compor as coisas, de montar os pequenos domínios, a gente poderia criar esse cara chamado calls, ok? Que, a primeiro momento, tudo que ele faria seria simplesmente representar aquele canal de erro. Mas talvez, por mais que o wind seja uma operação custosa, em algum contexto talvez faça sentido você capturar os winds. Então, eu poderia ter uma estrutura dentro de um result que ela é inteligente o suficiente para lidar com os erros e ela também é inteligente o suficiente para capturar os meus panics. Ok, mas a gente pode expandir ela mais ainda. Existem problemas que são resolvidos através de concorrência. Então, talvez eu queira executar duas funções assíncronas. E, de repente, uma deu panic, outra deu erro, mas eu quero capturar as duas, eu quero entender aquele erro. Então, dá para a gente ir incrementando essas coisas. E também existem erros sequenciados. É uma coisa que é meio rara de se ver fora daquele contexto de try, catch, finally, que não são parte de Rush, mas dá para exemplificar um pouquinho mais para frente. Que, essencialmente, você tentou tentou escrever um file ali, explodiu, deu um erro. Mas você vai tentar fechar aquele file. E pode dar outro erro. Então, às vezes, faz sentido eu capturar erros que causam outros erros, tá? E aqui, não se prende muito a parte da implementação, porque aqui eu não estou falando de boxe, aqui eu não estou falando de arte, aqui é só uma ideia de como você compôs esses pequenos detalhes, tá? Eu não sei até onde é possível, não sei até onde é viável, porque como eu mesmo fiz o disclaimer no começo, eu não conheço o Rush tão bem ainda, mas o ponto é que se eu puder roubar 80% de uma ideia legal de programação funcional de outra linguagem, tudo bem, 80% é melhor do que nada. Essencialmente, é isso. Então, a gente pode incrementar mais ainda. E se a mesma estrutura, além dela permitir que eu capture todos esses tipos de erro, ela permite que eu capture stack trace. Ela permite que eu acumule esse tipo de coisa. Então, eu tenho duas testes rodando em paralelo e, explodiram. Mas eu sei o stack de cada uma e posso melhorar a minha observabilidade. Outra coisa interessante, como eu falei, a gente não precisa se prender tanto aos detalhes. Talvez, necessariamente, a gente não queira expor o tipo. Talvez o cause seja simplesmente para compor esses internos e a gente ter uma noção de relatório do que aconteceu no meu programa. Então, talvez o jeito certo seja utilizando as features tipo Phantom Types, ou talvez a gente possa ser só um result, ok, uma clause genérica, sem eu ter detalhes sobre isso. Mas o grande ponto são ideias, não como você vai, de fato, executar elas. Isso aí, existem design goals que de repente, a gente pode ir contra ou não, existem limitações, e faz parte da realidade, né? Então, aqui eu estava exemplificando aquela ideia de porque talvez faça sentido você capturar erros que encadeiam outros erros no mesmo momento, tá? Então, calls, ele seria capaz de encodar esse tipo de problemas. Isso aqui é production ready, tá? Depois a gente pode discutir sobre isso, vindo de outra abordagem. E, essencialmente, é isso. Você está montando uma ST que está pegando os dois erros, você sabe que um causa o outro, você pode compor através de concorrência, você pode recuperar, você pode fazer todas as brincadeiras que você costuma fazer com o result, ok? E criar operadores para reproduzir todas essas ideias. Tá? Outra coisa interessante é que, essencialmente, eu acho que está na linha 8 e na linha 12. Você tem essa ideia que eu comentei um pouquinho e poderia estar escondida dentro desses macros que não existem, né? Dentro desses macros fictícios. Por que eu não poderia simplesmente ter uma forma de unificar erros e panics? Tá certo que para você que está buscando muita performance, eu te falar isso, você provavelmente vai querer me bater com razão. Mas
Existem casos e casos, como eu estou falando. A gente está falando de uma linguagem de propósito geral. A gente não está falando exclusivamente de System Programming. Para o bem ou para o mal, meio que esse trem já partiu, né? E a gente poderia ter essa mesma ideia ali, falando como uma extensão do Tóquio ou outra lib de concorrência, né? O grande ponto é que a gente se aproxima de algo bem interessante que talvez exista uma perspectiva da gente ver no futuro de Rust, que seja Effect Handlers. Effect Handlers provavelmente vão ser relevantes para todas as linguagens no futuro, né? Então, novamente, a gente pega essa ideia de transformar uma coisa em outra, através dessa distinção, através desse encode, que também é feito só por ADTs e combinators, sem nada de matemática aqui, você essencialmente está lidando com panic e erros da mesma forma. Uma possibilidade, né? Então, essa mesma ideia ela vai funcionar muito bem, vai ter várias aplicações em linguagens diferentes, mas todas elas respeitando essa ideia de ser um ML e ser uma linguagem com tipos estáticos, né? Então, vou exemplificar algumas coisas. Algumas podem fazer um determinado sentido em Rust, outras não. Isso também pode funcionar para a gente encodar alguns problemas. Depois eu posso compartilhar alguns problemas que foram encodados utilizando essa abordagem aqui, fora de uma linguagem bem funcional, assim. Dá um pouco de tristeza falar sobre isso, mas a gente pode ter testes de primeira classe, a gente pode ter testes como valores e compor e operar eles através de aspectos. Olha como isso aqui é interessante. Eu simplesmente consigo testar de uma forma óbvia, uma forma que chega a beirar a estupidez, o que é ótimo. Quanto mais estúpido o código que a gente faz, menos trabalho no futuro. Mesma ideia, tá? O encode pode ser um pouco diferente, aquilo ali é escala, mas é a mesma ideia. Concorrência e paralelismo. Exemplificado pelo próprio começo da apresentação ali. Eu tenho concorrência e paralelismo dentro de uma stream sem precisar pensar sobre isso. Eu acho que eu tinha que colocar alguns combinators aqui, né, no TalkStream. Eu dei uma procrastinada nessa palestra, mas tem uma biblioteca muito interessante que ela expressa isso. Se eu não me engano, o nome dela é R2S. Bem promissora. Bem, a gente pode pensar em UI builders, tá? Eu posso pensar em como fazer um builder extremamente expressivo e simplesmente compor pequenos componentes que façam algum sentido. Se você parar para pensar, talvez isso aqui seja SwiftUI, talvez isso aqui seja alguma biblioteca moderna de Rust. Provavelmente tem alguns exemplos bem parecidos com isso. Defino os meus componentes expressivamente e simplesmente combino eles. A gente pode falar de parsers e codecs. Eles funcionam muito bem para resolver isso. E aqui eu tenho um exemplo de parsers por si só em Rust, e eu mostrei ali um exemplo de codecs em escala, né? É que esse exemplo de codecs ele não casa muito com a ideia de Rust, mas é uma ideia que você poderia executar em Rust também. A ideia de você derivar codecs através de outros codecs. Quer dizer, se eu sei escrever um varchar e um int, e eu tenho um produto que ele é feito por um varchar e por um int, significa que eu sei escrever esse cara também. Eu sei inserir, eu sei encodar e sei decodar também. A gente tem outras ideias relacionadas a stream. Eu peguei uma biblioteca aqui de alto nível de streams, que ela vai oferecer para ela vai ter uma estrutura no executor dela, bem parecida, uma mini máquina de estado ali, que vai me dar backpressure de graça. Ela vai ter outra para me dar concorrência de graça. Eu vou ter os meus transducers, eu vou ter signals, eu vou conseguir compor elementos de concorrência. Aquele ref ali seria o equivalente moral a um ARC no universo de Rust. Talvez a gente não consiga ter exatamente esse nível aqui de expressividade em Rust, mas beleza. A gente pode ter 80% disso e 90% da performance de Rust. E me parece um trade-off espetacular para general purpose, né? Para performance. A gente pode executar optics aqui também em Rust. Tem um case muito interessante disso, em uma linguagem que não é tão expressiva quanto Rust, no próprio Java.
Se você procurar na codebase do Minecraft, o Notch encodou essas ideias em Java de uma forma extremamente bizarra, tipo uns 15 anos atrás. Então, essa ideia ela vai funcionar bem em qualquer linguagem de programação que permita que a gente faça esse tipo de coisa. A gente tem como expressar endpoints aqui. E simplesmente eu encodei os meus endpoints aqui, eu posso simplesmente converter eles de fato para uma rota e depois eu posso simplesmente converter eles para o Swagger Doc, para Open API. E, cara, tudo isso montado em cima de composição. Isso aqui é bem factível de se alcançar em Rust também. Tá? E, novamente, não fomos pedantes ao longo... Talvez um pouco, mas não muito pedantes em relação a você ter que olhar para o abismo de programação funcional. Tem schedulers. Essa aqui é provavelmente a melhor API de schedulers que existe na indústria no momento. Ela pertence a uma lib chamada Zio, que roubou muitas ideias legais do Tóquio, por sinal, né? E basicamente isso aqui, você compõe schedulers. Você compõe como você faz retries, você substitui a ideia de cron jobs, simplesmente compondo pedaços e pedaços. Então, essencialmente, tudo que a gente fala, tudo que foi falado nessa apresentação aqui é sobre composição e sobre como a gente pode fazer isso. Tá? E agora eu pergunto para vocês se a gente olhou para o abismo. Honestamente, isso é um feedback que eu realmente quero entender, porque a minha ideia toda aqui é vender que você não precisa olhar para o abismo. Você pode já estar fazendo isso sem saber que você está fazendo isso. Tá bom? E vamos ser um pouquinho pedante aqui, mas eu quero dizer que, ao longo do tempo, a gente viu um montão de coisa que é cheio de leis, tá? Lei de identidade. Eu marquei isso aqui porque a associatividade não é exatamente isso, mas para o use case que a gente teve aqui, para as apresentações, quando a gente está grudando as funções ali, geralmente a gente está falando de algo associativo, tá? A gente está falando de comutatividade, de aniquilação, de potência. A gente está falando de um montão de leis, mas a gente nem precisou fazer elas, a gente nem precisou se preocupar com elas e tudo fez sentido. Então, essencialmente é isso. E agora, repetindo a pergunta anterior, isso é um ideal estético de usar programação funcional que é válido no ponto de vista de vocês? Porque se uma pessoa disser que vê sentido nisso aqui, significa que toda essa apresentação aqui fez algum sentido. A ideia é que a gente tenha APIs mais fluentes, a ideia é que a gente tenha a gente aproveite o máximo de declaratividade sem sacrificar tanto. E dessa vez, realmente, obrigado pela atenção. E se tiver alguma pergunta, se tiver alguma reclamação, por favor. Olá, teste. Eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência com programação funcional. Eu, alguns anos atrás, fui me aventurar, quis saber o que é esse tal de programação funcional. E aí eu peguei ali o livro de Clojure, da Casa do Código. Fui evoluindo, fui praticando bastante algoritmos com Clojure. Esse ano eu fiz a rinha de back-end com Clojure também, usei o Pedestal.io com o framework web. Li o Functional Design do Uncle Bob, também, que ele lançou recentemente, mas eu não me dei bem, definitivamente, com a comunidade de programação funcional. Porque eles acreditam na superioridade, não vou generalizar, tá? Porque... Não vou generalizar, é verdade. Então, vamos conversar sobre isso. Isso aqui, se eu fizesse parte de uma comunidade pedante, seria heresia, porque você falar sacrifica 2, 3 leis, seja impreciso, não é alguma coisa, é pecado para eles. Parte da comunidade de programação funcional, ou toda, completo, acreditam que todos os sistemas devem ser reescritos e construídos com programação funcional. Ela é superior à orientação a objetos. E eu acho que esse pensamento carece de noções básicas de arquitetura. Porque se eu quero algo simples, se eu quero algo limpo,
eu como um líder técnico, tá? E o meu time sabe, o meu time tem expertise em PHP. Se eu quero algo simples, eu vou entregar em PHP. Porque complexidade mesmo é eu fazer o meu time de 5 pessoas, inclusive o estagiário, aprender Elixir, porque eu quero expressividade. E procedural e verbosidade é velharia? Eu acho que não, né? Eu acho que tem seu espaço no mercado. Assim como quando os microserviços surgiram, né? Os monolitos estavam ali, microserviços surgiram, não existe mais monolito. Agora é tudo microserviço. Na verdade, não. Tem seu espaço no mercado, resolve um problema, agrega um valor para o cliente, resolve a necessidade. Mesma coisa o MySQL NoSQL, né? NoSQL surge, ó, acabou o MySQL. Não, não acabou, tá aí. Resolve um problema, tem seu espaço no mercado. Da mesma forma, a programação funcional tem seu espaço no mercado, procedural tem seu espaço no mercado, né? A linguagem ela tem que ser escolhida com base no contexto, na necessidade e não em preciosismo. Sim, isso aí é bem verdade. Agora, se a gente pensar um pouquinho, falando nesse gráfico aqui, uma coisa que você comentou, até voltei por causa desse comentário, o pessoal tratar programação funcional como algo melhor ou necessariamente oposto à ideia de programação funcional. Programação orientada a objetos entraria provavelmente nessa parte aqui do gráfico, tá? Você pode ter programação orientada a objetos como algo ortogonal à programação funcional. E em nenhum momento a ideia, em nenhum momento a proposta aqui é dizer que você não tem que fazer programação imperativa. O que talvez seja a proposta é dizer, talvez eu tenha o pessoal gosta de falar muito de functional core e imperative shell, mas talvez a gente esteja falando o contrário. Porque eu não posso ter uma interface funcional, extremamente declarativa, e ter todo aquele maquinário imperativo que o meu estagiário sabe lidar. Eu acho que esse o ideal estético aqui que estou tentando vender. Que, cara, você não precisa destruir toda a tua code base. Você pode muito bem, criar, a partir de agora, criar os seus novos builders, as suas novas coisas, utilizando essa abordagem de ser declarativo. Beleza, vai dar um pouquinho de trabalho. Isso não dá para a gente negar. Mas, cara, assim, eu acho que não tem, objetivamente falando, tipo, você dizer que, beleza, tem casos de performance, tem casos específicos, mas falando de forma geral, objetivamente, pelo menos essa parte de declarativa, ela traz um valor instantâneo, cara. Você não precisa estar cheio de conceitos, dar um montão de coisas. Aquelas interfaces, aqueles combinators são fáceis de ler, por mais que você não entenda essa parte. Então, essa ideia é que você traga aos poucos. E eu posso te falar como alguém que passou a maior parte da carreira trabalhando com programação funcional e com linguagem de programação funcional, que muitas vezes a gente faz um código mais sujo que aquele código utilizando a imperatividade de uma forma controlada, tá? Esse é um dos motivos de várias pessoas terem um puta de um preconceito com escala. E justíssimo também, né? O que eu acho, sinceramente, é que o Rust vai acabar sendo inspiração para linguagem funcional que eu, como dev funcional, quero usar no futuro, sabe? E eu acho que, no geral, é isso. Tem espaço, mas você não precisa encarar isso aqui como uma oposição. Você pode encarar isso aqui simplesmente como um complemento, tá? Perfeito. Teste. Opa, bom dia. Cara, parabéns pela apresentação, muito boa mesmo, gostei bastante. Acho que é realmente um ponto que você trouxe, assim, que aborda uma parte que é uma fricção, né, com programação funcional em si, que é, pô, às vezes é um monte de buzzword, pô, eu quero escrever meu código, quero que funcione, e eu tenho que aprender um monte de conceito que, para mim, às vezes, não encaixa tão bem. Acho que realmente é bem por aí mesmo, tipo, bem legal. Meu background em Java, eu vim no Java faz 17 anos. Java 8, quando começou a aparecer a parte um pouco mais funcional ali, aquelas interfaces, etc.,
eu ainda era muito relutante em seguir para uma abordagem mais funcional, até que no meio da minha carreira eu comecei a usar Spring Flux, 2017, não teve como correr, streaming, tinha que aprender com Mono, Flux, aí Flat, SiteMap. Quando eu comecei a entender o que o funcional traz, né, tipo, de benefícios, e que o que é um código previsível, falei, caralho, minha cabeça mudou, tipo, de uma vez. Falei, mano, entendi. Faz muito sentido agora para mim essa parada. Eu aposto que depois do Flux você nunca mais escreveu um builder com um procedimento, né? Não, então, É sempre build with, ponto, exatamente. with. Tudo você começa a mudar, você começa a enxergar o código de outra maneira. Você fala, pô, beleza. Eu até tenho uma opinião um pouco forte sobre isso, que é tipo, a única maneira hoje de você escrever um código previsível, cara, é só funcional. Pô, se você não estiver trabalhando com mutabilidade, se você não estiver trabalhando com funções puras, se você não estiver trabalhando evitando efeitos colaterais, cara, alguém vai possivelmente colocar ali um tal estado, pô, dali para frente você não sabe o que vai acontecer, seu código já fica imprevisível, e aí, pô, enfim, né? Até que, beleza, o tempo vai passando, fui conhecendo novas linguagens, para mim, depois do Java, foi o Kotlin, chama linguagem bem expressiva, trabalha muito bem com os tipos, você consegue expressar muito bem o que você quer, criar DSLs, etc. E eu entendi também uma outra parada, que tipo, às vezes toda stack ela resolve o melhor tipo de um problema. Só que você realmente, ao longo do tempo, você vai ver stacks novas nascendo, que resolve melhor ainda o que uma outra stack também já fazia. Então, o Kotlin, ele resolve muito bem, melhor problemas do Java. E hoje, né, eu entendo como uma linguagem moderna, né, cara? Tipo, Rust. Rust é uma linguagem moderna que abraça até alguns conceitos do funcional, como, por exemplo, assim, mutabilidade. Então, o borrow check a gente pode pensar uma maneira de você evitar efeito colateral, né? Então, você vê nascendo também, ao mesmo tempo, o Go, que é uma linguagem que vem com uma outra perspectiva. Pelo amor. Beleza, mas vem com uma outra perspectiva, que é, pô, eu quero fazer uma parada mais simples possível e conseguir entregar valor. E no começo eu também fui relutante contra o Go, até que eu trabalhei com Go. E eu gostei, cara. E qual que é a minha conclusão hoje, assim, né? Hoje, com IA e tudo isso que a gente já tem de insumo, Rust, para mim, ele chegou num ponto onde a gente já tem uma linguagem que, de certa forma, entrega previsibilidade by design. Eu tô vendo um código que está ali, eu sei que o bagulho, mano, vai ser difícil dar um erro de runtime. É performático e, às vezes, eu não preciso ficar, né, tipo, me preocupando tanto com a expressividade. Você enxerga isso também, assim? Como eu falei, esse aqui deve ser o meu segundo ou terceiro contato com o Rust. A primeira vez que eu tentei Rust, eu acho que foi ano passado, e eu fiquei muito puto pelo fato da... Desculpa. Fiquei muito puto com o fato da linguagem não permitir que você estenda as interfaces dos crates, né? Eu entendo o porquê disso, mas, assim, vindo para alguém que estava acostumado a perder as atividades, já fazia parte de você ter implementação perdida, né? Eu disse, não, pô, aquilo entrega muito e tira muito pouco. Aí eu dei uma desanimada, voltei, comecei a dar uma estudada mais legal em Rush, e, assim, eu estou tentando deixar de ser pedante, tá? Porque, tipo, ainda que eu tenha falado muito sobre composição, ainda que eu tenha falado muito sobre essas coisas, se a gente for um pouquinho mais pedante, em Rush a gente nunca falou sobre efeito colateral, sobre reason about, sobre um montão dessas coisas de nerd aí. Rush não resolveria tão bem. Agora, quando eu comecei a pensar quando comecei a pensar nessa abordagem para tentar encarar o Rush, eu vou aceitar que ela é menos funcional e tentar puxar os pontos fortes da linguagem. Eu cheguei à seguinte conclusão: eu ia pegar tudo isso que você falou, todos esses benefícios de se programar imperativo com segurança em Rust e ia jogar ia jogar como implementação dessas interfaces funcionais. Eu acho que se eu pudesse dizer ditar como o Rust deveria ser feito, eu provavelmente seguiria nessa direção. Pegar todos esses benefícios que você traz para a implementação de fato, esconder eles lá dentro, mas à medida que a gente jogar para o alto nível, seja só coisinhas conectadas ali por pequenos pontos e combinators. Então, eu vejo muito sentido nisso. E
como vocês podem, como eu acho que eu falei bastante na apresentação, eu estou encarando o Rust como uma linguagem de propósito geral. Se eu encarar como System Programming, cara, você quer saber de economizar alocação, você quer escovar bit, e, cara, você falar disso aqui, provavelmente você está falando de heap, você está falando de box o tempo todo, de dispatching, essas coisas têm um preço, né? Então, essencialmente, eu acho que para fora do contexto de System Programming, eu usaria dessa forma. Interfaces fluentes, funcionais, declarativas e a implementação maximizando tudo que o Rust entrega de cara. Obrigado. Muito bem, alô? Tá ouvindo? Tô. Ótima palestra, obrigado, gostei bastante. É raro ver palestra tão boa assim de programação funcional, que separa funcional e declarativo, tem gente que acha que é a mesma coisa. Gostei muito. Eu queria fazer 2 comentários relacionados a isso. Primeiro que o comentário que o outro rapaz fez sobre a comunidade funcional, muitas vezes tem muitos problemas assim de receber pessoas novas, às vezes o pessoal tem muita ideia forte, especialmente essa questão de achar que funcional é superior e a forma certa. Isso também é uma crítica que muita gente faz à comunidade do Rust, na verdade. Que tem muita gente do Rust que acredita que o Rust é a melhor linguagem do mundo, que a outra toda é ruim, tem que reescrever tudo em Rust. Então, às vezes a gente enxerga o problema dos outros, mas não enxerga na própria casa. Né? Mas assim, é sempre essa, tanto a comunidade do Rust quanto do FP, poucas pessoas fazem muito barulho. E aí acaba se perdendo, assim, o que é legal. E aí o outro comentário que eu queria fazer é que um exemplo que todo mundo aqui sabe, porque foi a palestra anterior, de coisas de stealth FP que você mostrou, é o próprio async await. E tem 2 coisas sobre isso, né? O async await, que toda vez que você faz um await, isso é, na verdade, uma monada, que muita gente tem medo. Uma monada, na verdade, é só desse ponto de vista, ela é um ponto e vírgula programável. Toda vez que você tem um ponto e vírgula, acontece alguma coisa ali por trás dos panos, que vai realizar uma operação, e no caso do async await, ele vai gerar justamente aquela árvore. Então, ponto e vírgula vai gerar a árvore de dependências das partes do... Essencialmente, perdão, acho que o rapaz que apresentou para a palestra, Guilherme, né? Quando ele estava apresentando, ele estava falando muito bem de você montar aquela ST, Isso. que vai direcionar toda a execução. E, assim, interessante também, né, que como você vai montando a ST e como você tem aquelas semânticas de você roubar a tarefa, de task steal, alguma coisa assim, você tem essa flexibilidade quando você cria, né? Então, tipo, você escreve, por mais que você saiba bem como funciona o runtime, você não está preocupado em como ele vai executar, porque ele vai reescrever várias vezes e ele te promete as coisas, né? Na medida do que é possível, né? Tipo, você não consegue pegar umas 5 leis e dizer, isso aqui é absoluto no Tóquio ou no Rayon ou em outra alternativa. Mas ainda assim, maximiza aquela ideia. Isso aqui é declarativo, isso aqui é fácil de ler. Pelo menos a intenção do meu programa eu vou conseguir entender lendo de cara. A execução fica para depois. Exatamente. Aí a ideia é que justamente a árvore de features, ela é uma AST, uma árvore sintática, e aí o interpretador dessa árvore sintática é o editor. Então isso é funcional puro, né? Em Haskell você faz isso todo dia, o dia todo. Então é bem legal. Tipo assim, isso é algo que existe mesmo, não é só maluco que fala sobre isso, tipo, é usado em Rust. E é tudo alcançável sem ser pedante. Novamente, tipo, era o objetivo dessa palestra é convencer o pessoal, cara, vou fazer uma lib, vou fazer um programa aqui, eu quero ter uma interface assim, por mais que eu use o Rust normal dentro, vamos usar esse tipo de interface, fica mais fácil, cara. Fica muito mais fácil. Obrigado. Ótima palestra. Obrigado. Essa é a última. E aí a gente faz o coffee, aí vocês podem perguntar, tá batendo papo, mas só porque a gente tá um pouco... É que eu acho que eu também roubei bastante tempo. Muito pouco. Tudo bem, prazer, sou Pedro. Obrigado pela palestra. Obrigado. Uma pergunta vindo mais de né? Você acha que lifetimes, nesse caso, estragam ou melhora o conceito de functional programming em Rust? Cara, assim, pelo que eu vi de lifetime até agora, eu acho que quando você está falando de alguns domínios fechados, e principalmente síncronos, cara, é espetacular.
mas eu acho que eles tornam muito difícil você utilizar alguns operadores que eles funcionam muito bem em alto nível quando você está falando de ambiente concorrente, por exemplo. Uma das coisas que eu queria exemplificar, é como eu falei, eu dei uma bela de uma procrastinada quando eu estava escrevendo isso aqui, deixei para a última hora, né? Então não saiu com todos os exemplos que eu gostaria. Eu queria mostrar a ideia de interrupt. Então, você pega sistemas que roubam essas ideias do próprio Tóquio e tem um RTS integrado, são explícitos quanto a essa parte de monad e tudo, e eles conseguem pegar determinados construtores, determinados primitivos que já são parte do Tóquio e combinar em outros primitivos e afirmar determinadas leis sobre isso. Percebe que, por exemplo, você representa aqui em termos de... Em Rust, se não me engano, você representa em termos de uma race, né? A ideia de interrupção. Eu simplesmente quero sinalizar que alguma coisa vai acabar, eu coloco ela para correr contra alguma coisa e dou um complete instantâneo. Agora, se eu fosse colocar isso dentro dos operadores, devido a todo esse negócio de eu ter que evitar de copiar, de eu ter que pensar em referência, fica um pouco complicado de encodar. Então, eu te diria que quando você está falando de Rust síncrono, que é algo que faz bastante sentido, Lifetime está aí só para te ajudar, só para tornar o teu programa melhor. Quando você entra na concorrência, por mais que ele brilhe também para isso, ele te dificulta com alguns operadores. Porque, por exemplo, no meu primeiro contato com lifetime, com essa questão de lifetime, de borrow, de RAI, eu pensava que ele também servia para substituir uma coisa tipo a bracket, e não faz. Então, querendo ou não, você vai ter que reproduzir várias construções para se tornar a parada um pouquinho mais ergonômica, né? E nesse caso específico, eu vejo o Rust dificultando. Mas é aquela coisa. Ainda que eu tenha 80% disso e 90% da performance de Rust, eu te garanto que vai ser melhor do que você codar muita coisa em Scala ou Haskell, por exemplo. E é por isso que eu acho que o Rust vai ser a base para a linguagem de programação funcional que eu quero. Uma programação com GC, tá? Mas que ela me permita interagir com o sistema operacional, interagir com algo mais bare metal, que nem Rust faz. Eu acho que ela vai liderar a gente para esse lugar.